Isaías 53. Essa é a palavra que eu quero ministrar sobre a tua vida, para lembrar do sacrifício de Jesus, que foi essencial para a nossa salvação, para a nossa vida, para estarmos aqui. Que Deus te abençoe e que você medite muito nessa palavra. Amém? Também quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar comentário e lembrar que esse vídeo é para você assistir. Você não precisa ouvir, na verdade. Você pode colocar ele para tocar enquanto faz suas coisas. Então, vamos à palavra e que Deus te abençoe. Glória a Deus, que bom estar nesse momento aqui para compartilharmos um pouco da palavra. O tema da palavra de hoje é bem a nossa referência bíblica, que é Isaías 53, 5. Queridos, estamos na semana de Páscoa, semana onde lembramos do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Esse sacrifício que nos libertou, que nos livrou, que nos trouxe até aqui. E aí Isaías 53, 5 nos fala bem assim: Mas ele foi ferido por cada... complicou aqui, mas vamos voltar de novo. Isaías 53, 5 que nos diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus queridos, só para te contextualizar, esse texto, ele é um texto que a gente chama de um texto, uma profecia messiânica. Porque você percebe que está falando de Jesus, não é? Agora que a gente já conhece toda a história, ok. Mas ele foi escrito, essa profecia foi feita muito, mas muito antes de Jesus. Isaías está lá no Antigo Testamento e Jesus ele só aparece cá no Novo Testamento. E aí Isaías ele profetizou sobre esse que viria para salvar-nos do pecado. E o que Jesus fez foi nos salvar do pecado. E que obra maravilhosa foi essa? Porque, meus queridos, o pecado ele entrou pelo homem, que foi Adão. Adão ele pecou e trouxe o pecado para a humanidade, para os homens e mulheres. Contudo, Paulo ele chama Jesus de o segundo Adão. Porque se o pecado ele entrou na terra por um homem, ele só poderia sair também por outra semente do homem. E Jesus veio, nasceu entre nós, viveu, não pecou. Jesus foi perfeito. Ele não pecou. E por ser perfeito, por ser esse cordeiro imaculado, ele prosseguiu nessa missão. E ele estava apto para nos trazer essa justificação em Deus. Então, meus queridos, o sacrifício de Jesus na cruz foi por mim, foi por você. Porque eu e você não conseguiríamos, mas ele fez tudo certinho e conseguiu nos libertar de todo o pecado, de todo esse jugo do pecado. Porque através de Jesus agora temos essa capacidade de nos aproximarmos de Deus. Porque antes não tínhamos, mas agora, por Jesus, temos. Podemos nos achegar ao Pai, e isso é maravilhoso. Olha o que o versículo fala. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Não foram os pecados dele, porque como eu te falei, Jesus não pecou, Jesus foi perfeito. E aí Jesus, mesmo ele não pecando, ele foi ferido por causa de mim e de você, por causa dos meus e dos seus pecados. E moído por causa das nossas iniquidades. O tanto de sofrimento que Jesus passou não foi pouca coisa, não. Ele foi ferido, moído por causa dos nossos pecados e iniquidades. Aí o texto segue falando bem assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus sofreu por causa de mim e por sua causa. Esse castigo que nem eu nem você suportaríamos, ele suportou todo sozinho, por causa de mim e de você. E esse castigo ele nos trouxe paz. A morte de Jesus, todo o sofrimento que ele passou, tudo isso nos traz paz. Paz, a paz que precisávamos. A paz que a nossa alma sempre precisou desde sempre, mas não conseguiríamos lutar por ela. Essa paz que a nossa alma necessita, veio através do castigo de Jesus. Veio através da morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus foi ela que nos trouxe essa paz que precisávamos. E o texto ele conclui dizendo: e pelas suas pisaduras fomos sarados.
por cada ferida de Jesus, nós fomos sarados. É pelo sangue de Jesus que nos cura, que nos, sabe, que nos traz essa liberdade do pecado. Porque o pecado ele nos aprisiona e nos machuca dia após dia. Contudo, Jesus, ele nos liberta de tudo isso. Por isso que precisamos reconhecer Jesus como Filho de Deus. Por isso que precisamos reconhecer Jesus como o nosso Salvador. Porque Ele nos salva. Ele nos salvou do pecado. Somente Jesus, nenhum outro nesse mundo, por mais que tenha feito boas ações, não conseguiu fazer o que Jesus fez. Não teve o nível de perfeição que Jesus teve. Então, quando a gente entende isso, quando a gente compreende a grandiosidade que é servir a Jesus, que é viver com esse Jesus que é tão precioso e tão maravilhoso, a gente respira aliviado. Porque a Páscoa, meu querido, é para você lembrar disso. Lembrar que Jesus morreu por você. Lembrar que Jesus, ele passou tudo o que passou para que você tivesse paz. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, por cada ferida que ele sofreu, você e eu fomos sarados. Nós somos sarados, meus queridos. E foi Jesus que conquistou isso lá na cruz. Porque o pecado, ele, como eu te disse, ele nos aprisionava e nos machucava dia após dia. Era uma prisão que nos machucava. Contudo, Jesus nos libertou disso. E é só através de Jesus que nos vemos livres. Não há outro, não tem outro nome, não tem outro meio. Não tem, é só Jesus. Somente Jesus que nos salva. Somente Jesus que nos traz essa paz que tanto precisamos. Porque o pecado ele nos atribula, o pecado ele nos inquieta. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, aí sim, quando nós nos aproximamos do Senhor, toda essa inquietação se transforma em paz. Se transforma em paz. E que coisa maravilhosa é vivermos em paz. E Jesus traz essa paz para o teu coração. Então que nesse feriado de Páscoa você lembre do sacrifício de Jesus por você. Que você se encontre com sua família, que você almoce com sua família, mas lembre-se que o centro de tudo é Jesus. É o sofrimento que ele passou por cada um de nós. É esse sofrimento que nos trouxe paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Entenda isso. Você não está aprisionado e adoecido pelo pecado. Você está sarado porque você tem Jesus. Então se apegue a Ele, se aproxime dEle dia após dia. E você vai experimentar a cura e a paz que só o Senhor tem para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai de tão grande amor e cuidado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, cuidado da gente, livrado-nos de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor mandou teu Filho Jesus para que morresse numa cruz por cada um de nós. Pai, que nesse feriado de Páscoa a gente lembre, Senhor, a gente lembre que foi Jesus, foi todo o sacrifício de Jesus, todo o amor, a paixão extrema que Ele teve por cada um de nós, que nos trouxe até aqui. Ah, Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado, Pai, porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Porque Ele conseguia enxergar, Pai, todos nós aqui, hoje, reunidos em nome dEle. Ah, Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Continua a abençoar nossas vidas, abençoa as nossas famílias, nos abençoa, Pai. Te pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça e lembre-se que a Páscoa é Jesus e o seu sacrifício que nos trouxe até aqui. Que Deus te abençoe,
que Deus te fortaleça. Ainda vou deixar você com mais... O que eu desejo é que você tenha da presença do Senhor todos os dias da tua vida. Amém?